Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Eu sou João Paulo Gelém Esqueleiro e, como sempre, estou aqui com meus amigos e sócios José Paulo Lorenzi Júnior e Luiz Henrique Fornari. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, Esqueleiro. Boa tarde, Luiz Henrique. A todos os nossos amigos que nos acompanham de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, Esqueleiro. Agora, a partir de hoje, eu vou falar só Lorenzi e Esqueleiro. É mais cara, fácil. eu falo João Paulo, José Paulo e eu me confundo tudo. É uma aqui. complicação. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, Esqueleiro. Aos nossos amigos aí que estão nos assistindo e ao nosso convidado especial que daqui a pouco tu anuncia aí. Vamos fazer um mistériozinho. Isso aí. O tema de hoje, pessoal, é direito bancário. Tema muito interessante porque o endividamento, contrato bancário e essa relação cotidiana com os bancos é um tema que está muito em alta. E para falar sobre isso, trouxemos um especialista. Ele, deixa eu puxar aqui o Rico, ele que é formado desde 2017 pela Universidade de Passo Fundo. 19. Em 2017, iniciou atividade na área jurídica como estagiário, né? Mas se formou em 2019. E teve essa experiência como advogado, quando em 2022 virou sócio proprietário da Pascoaloto e Guinzelli, um escritório de advocacia que está sediado na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, né? Com muito sucesso. O Fábio Guinzelli, ele é especializado em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior da Advocacia, especializado em Direito Bancário e Financeiro pela Fundação Getúlio Vargas e também em Responsabilidade Civil. Meu amigo Fábio, seja muito bem-vindo ao Café com Lei. É um prazer tê-lo aqui para conversar hoje com o nosso público. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos meus amigos de longa data, Lorenzi, Fornari e Chiqueleiro. Quero agradecer a oportunidade aí por participar desse projeto de vocês, muito interessante, que vocês estão fazendo há alguns meses já, trazendo conhecimento jurídico para a galera que acompanha aí, e fico honrado em fazer parte desse e poder colaborar nesse tema muito importante aí e dar algum tipo de auxílio aí nesse projeto. E não tenha dúvida que o prazer é nosso, Fábio. E o tema é muito importante. O Café com Lei, ele aproxima as pessoas com o direito. E o tema de hoje, direito bancário, revisional, endividamento, esse tema ele é muito em alta. Tem algumas estatísticas aqui que vale a pena ser mencionado, né? Mais de 68 milhões de brasileiros adultos estavam negativados em fevereiro de 2025. 68 milhões. É muita gente. E a maior parte desses endividados está relacionado com questões de banco. Mais de 60% dessas dívidas são oriundas de contratos bancários. São mais de 533 mil novas ações judiciais ligadas a práticas abusivas de consumo registradas no Brasil entre janeiro e outubro de 2024. É muita ação. A gente está falando de mais de 1.750 processos diários em ações relacionadas a consumo. Esse aplica para os bancos. Então, de fato, é um tema muito importante, faz parte da vida das pessoas. As estatísticas mostram isso, e eu duvido que alguém que esteja assistindo, se não tiver envolvido em uma situação dessas, não conheça uma pessoa que está. Às vezes, a pessoa nem sabe que está relacionado aí com algum assunto do direito bancário, porque o brasileiro ele virou muito dependente do crédito, né? O crédito e a facilidade com que ele é obtido nos últimos anos com a facilitação ali, aplicativo, pode contratar um crédito de casa sem sair. Cartão de crédito. Quem que não tem cartão de crédito? Então, de alguma forma ou outra, sempre tu está envolvido com direito bancário e basta um contrato mal analisado, algum contrato que tem um juro muito elevado, algum encargo muito elevado para virar a dita bola de neve, né? Não consegue pagar uma fatura, volta, enfim, todo mundo tem esse tipo de
de problema. E aí acaba se endividando, né, Exato, Fábio? exatamente. São contratos extensos, bastante técnicos, as pessoas não leem na maioria das vezes e acaba que não entende bem o que está acontecendo. Ou às vezes até entende, mas assume um risco. Tá precisando, Tá precisando. talvez. Porque é o seguinte, contrato bancário, ele é o dito contrato de adesão, né? O pessoal não consegue negociar a cláusula com o banco. Ou tu aceita os termos aí que eles estabeleceram, ou tu não consegue o crédito. Então, às vezes tu até entende, né, que os encargos aí que estão cobrando é abusivo, porém tu precisa do crédito. Então, não tem muito o que fazer. E entrando nesse ponto, uma solução, porque nem sempre é o caso. Não é todo contrato bancário que é abusivo, pessoal. Isso tem que deixar claro. Mas às vezes é. E quando cabe uma ação revisional de juros. E esse é o primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje. Fábio, explica para o pessoal o que é uma ação revisional de juros. Perfeito, Chiqueleiro. Na verdade, eu vou te responder com o que não é uma revisional, tá? Muita gente chega no escritório, alguns amigos, clientes, enfim, chegam no escritório querendo entrar com uma ação revisional para suspender ou parar de pagar as parcelas do financiamento, tá? Isso não é certo que isso vai acontecer, depende de uma análise jurídica, né, do contrato, e para isso vem a ação revisional, que o objetivo dela é equiparar as partes do contrato, equiparar o consumidor e equiparar o banco, verificar se tem alguma cláusula abusiva, algum encargo abusivo, e aí sim, tendo, ingressa com uma ação ou faz uma revisão juntamente ao banco para aí sim reduzir os juros e equilibrar o contrato. Perfeito. E quando que é possível essa revisão? Vocês fazem essa análise, explica para o pessoal que tem um financiamento, que tem um contrato com o banco ali para eles entenderem. Quando que é possível isso? Claro, a revisional ela é embasada tanto na doutrina, jurisprudência e legislação. Temos o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor de cláusulas abusivas. Enfim, quando tem alguma cláusula abusiva, é possível ser declarado a nulidade. Temos o Código Civil, que prevê o equilíbrio contratual. Temos entendimento do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, aí que julga as leis federais, que eles estabelecem que quando for verificada alguma abusividade, alguma desvantagem excessiva do banco em face do consumidor, é possível uma ação revisional. E, aí respondendo a tua pergunta, são vários fatores que possibilitam uma ação revisional. Juros remuneratórios, que é o juro que o banco cobra do consumidor pelo fornecimento do crédito. Juros de mora, que é o juro quando o consumidor atrasa alguma parcela. Cobra junto com os juros de mora multa contratual, que é uma cobrança dupla, né, o chamado bis in idem. Capitalização diária de juros. Venda casada de seguro submete o fornecimento do crédito à contratação de um seguro. Tarifa, taxa de abertura de conta, taxa de avaliação, enfim, se efetivamente for prestado, são devidos. Se algum serviço desse não foi prestado ou algum consumidor não quis contratar e mesmo assim o banco submeteu a concessão do crédito, é passível de revisão. Essa questão do seguro, Fábio, tu falou, eu acredito que seja o que mais acontece, né? Porque tu vai contratar um empréstimo, por exemplo, alguns bancos, algumas instituições financeiras, elas acabam impondo esse seguro, né? E tendo esse seguro, então, dá para se dizer que já é indevido, que já existe uma abusividade ali. Fornari, não é uma regra. E quando tem o seguro, o contrato é abusivo. O que acontece? No momento da contratação, tu senta lá com o teu gerente, com o atendente do banco, vai falar que precisa de um crédito, ele vai te dar o valor que vai ser liberado, vai incluir os valores das taxas e ele tem que te questionar. Tu tem interesse em fazer um seguro?
Se tu não tiver interesse em fazer seguro e mesmo assim o valor for constado como o valor global do contrato que vai embutir no valor das parcelas, ou submeter a contratação de um seguro de alguma instituição específica, né, um parceiro, seguradora parceira do banco, aí sim é abusivo. Então depende muito de cada caso, né? Tem que analisar cada caso aí para verificar. E o que se percebe muitas vezes é que vem maquiado, né? Ó, a gente tem esse seguro, mas daí vai reduzir alguma coisa ali. Paga essa taxinha para não ter aquela taxinha. É uma conversa. E às vezes acaba concordando, o cliente concorda com isso. Só que por vezes é indevido. Exatamente. Fábio, e como que depois o cliente chega no escritório, ele te mostra o contrato de financiamento ou de empréstimo, como é que tu consegue identificar essas cláusulas abusivas? Como é que faz isso? Certo, por isso que é importante sempre uma análise prévia. Como falamos antes, uma ação revisional não significa que o contrato é abusivo. Tanto que se não for abusivo, não vai ter ação revisional. Então, Lorenzi, é observado. Questão dos juros remuneratórios, eu vou explicar como que funciona, tá? Não tem um limite que é estabelecido 12%, que é um mito isso daí, né? Se for cobrado mais que 12%, o contrato é abusivo. Então, o Banco Central, que tem esses dados, e ele libera todos os meses. Para um financiamento de veículo, por exemplo, em determinado mês, os juros remuneratórios, a média, vai ser, por exemplo, 2,5%. Tá? O banco, muitas vezes, e já tivemos vários casos, que o banco cobra mais que o dobro. Então, a gente bate o olho nesse juro aí e identifica a abusividade. Então, estamos falando aí de juros remuneratórios. Juros moratórios também vai depender da análise do contrato. STJ, para juros moratórios, ele definiu que o máximo para contratos bancários, salvo cartão de crédito, enfim, alguns contratos específicos, é 12% ao ano. Tem instituições cooperativas que cobram 5% ao mês. Tá? Nossa, exato, mais que 50%. Dá 60% ao ano. Exatamente. Então, Lorenzi, essas cláusulas, elas são identificadas mediante uma análise do contrato. O cliente ou consegue pelo aplicativo, hoje tem bastante isso, né? Banco digital, enfim, consegue ali pelo aplicativo, e com base no contrato é verificado se tem abusividade ou não. Eu vou querer falar de tipos de contrato na sequência, mas antes eu pedir para o pessoal que está em casa se inscrever no canal, que é muito importante para nós, e dizer que esse programa ele vem ao ar com o apoio de 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Stamp Personalizados, Home Care Pulsar Life e Calink Isabel Lorenzi Terapias Naturais. Fábio, a diferença dos tipos de contrato bancário, empréstimos, financiamentos, contratos sem garantia. Explica para nós como é que funciona essa questão e relaciona com a questão da revisão. Certo. O que acontece, Chiqueleiro? Temos vários tipos de contrato, tá? Não vou falar sobre todos aqui, vou dar um panorama geral para nós não... Nem teríamos tempo. Nem teríamos tempo, inclusive, para falar sobre todos. Mas vamos lá. Temos os contratos com garantia, por exemplo, financiamento de automóvel, financiamento de imóvel, enfim, que é a alienação fiduciária. No momento do crédito, tu deixa o bem em garantia para garantir o pagamento da dívida. Não pagou essa dívida, aí sim, temos a questão da ação de busca e apreensão, né? A questão de leilão posterior, enfim. Temos também os contratos que não têm garantia, que é uma cédula e um empréstimo pessoal, né? Que o consumidor não deixa nenhum bem em garantia para o pagamento. Temos os empréstimos consignados, que é descontado diretamente da folha de pagamento, do contra-cheque, aposentadoria, enfim, que muitas vezes o pessoal acha que é cômodo, né? O consignado aí desconta no contra-cheque, enfim, mas muitas vezes compromete em 70% da renda, né? Que é consignado, vai fazendo um, vai fazendo o outro, quando vê, todo o valor disponível já está comprometido. E já entra a questão do superendividamento. Exatamente. E por falar em consignado, não tem um limite ali, Fábio?
que pode ser praticado pelos bancos? Tem o limite, os bancos têm que deixar um 30% disponível. Pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Porém, muitas instituições financeiras não observam esse limite. E aí vão fazendo consignado, e aí que o cliente chega até o escritório e fala, olha só, tô aqui com o meu benefício previdenciário, esse mês eu recebi R$200. Entende? Aí tu vai analisar, começa a ver que tem vários consignados. Tem ali. vários consignados. E aí é possível, né? Obviamente, não o perdão da dívida, né? Mas sim o espaçamento aí de parcela, né? Uma renegociação para que o valor do orçamento mensal não fique tão comprometido. Esse é um grande mito que as pessoas têm. Vou fazer uma ação revisional e não preciso mais pagar, tá tudo certo, não existe mais dívida. É assim mesmo, doutor Fábio? Exatamente. O pessoal acha que é, tá? O pessoal acha que simplesmente com o ajuizamento da ação revisional compra um carro, não paga e vai morrer por aí a dívida. Não. O objetivo real da ação revisional é fazer com que o consumidor pague o justo. Tá? O valor dentro dos parâmetros, dos limites que foram estabelecidos aí pelo órgão regulador. Vai trazer um equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual, exatamente. É porque os juros não vão ser todos iguais, porque, falamos tipos de contrato. Comprou um carro e tu tem o carro de garantia, é uma situação. Agora, se eu passo um empréstimo pessoal que não tem garantia nenhuma, é muito razoável que o banco cobre um pouquinho mais caro para te dar esse dinheiro. Exatamente. Sim, porque não tem garantia nenhuma para ele, banco, né? Não tem garantia nenhuma. E também as consequências, né, desses tipos de contrato aí, elas são totalmente diferentes. Porque um contrato com garantia, como que funciona? O banco vai ingressar com uma ação, tá? Vai notificar o consumidor para realizar o pagamento, garantia de imóvel, de veículo, vai notificar para pagamento. Não havendo o pagamento, o banco vai entrar com uma ação de busca e apreensão de um veículo, por exemplo, né? Vai deferir uma liminar para o oficial de justiça ir lá recolher o veículo, tá? E aí que entra a análise jurídica do contrato, porque muitas vezes o inadimplemento nem é culpa do consumidor. O inadimplemento nasce quando o banco imprime o contrato e dá para o cliente, para o consumidor assinar, tá? Que o contrato é abusivo. Aí vem toda a descaracterização da mora, que é um assunto que nós já vamos falar na sequência também, né? Mas antes, eu vou ter que chamar a Home Care Pulsar Life. Cuidar de quem se ama é uma das maiores responsabilidades da vida. E a Pulsar Life sabe isso como ninguém. Com internação domiciliar, o paciente recebe atenção especializada no conforto e na segurança do seu lar. Técnicos de enfermagem, cuidadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, tudo isso dentro de casa. Home Care Pulsar Life, excelência em cuidado domiciliar. Fábio, tu és de Rondinha. Sou de Rondinha. Correto. Esqueleiro, é de Rondinha também. De Rondinha. Sabe quem também é de Rondinha? A LC Contabilidade. Lá na LC, você conta com especialistas no agronegócio que cuidam da sua propriedade mês a mês. Não deixa para a última hora. Vá até a LC Contabilidade, lá em Rondinha, e descubra como a tecnologia pode simplificar a sua rotina no campo. Grande abraço para a amiga Lucy e para o amigo Christian, proprietários da LC Contabilidade. Fábio, vamos dando sequência no assunto. Estava introduzindo o assunto ali, mas a gente parou na metade. O que acontece quando o cliente não consegue pagar? Enfim, como estava falando, né, Esqueleiro, as consequências elas são diferentes para cada tipo de contrato. Dei a introdução da busca e apreensão, né, para contratos com garantia. Imóvel, mesma forma, cliente é notificado, não realizou o pagamento, o banco pode tomar o imóvel, tá? E essa situação é muito, muito interessante, um ponto que eu acho válido colocar aqui, de situações reais que já aconteceram lá no escritório, de busca e apreensão é o seguinte: o cliente, né, o consumidor, financia o valor de R$50 mil, tá? A juros de
3,5% ao mês, tá? Com prazo de 48 meses para pagamento. Então, às vezes a pessoa já paga uma parcela aí de 1.500, 1.600, já paga 25 parcelas, por exemplo, e não consegue mais pagar o contrato. Só que os 50 mil que tu financiou, com os juros, ele vai para quase 100 mil. E aí o cliente paga, às vezes, 35, 40 mil reais, não consegue mais pagar, o banco ingressa com a busca e apreensão, toma o carro do consumidor e o consumidor fica ainda com o saldo remanescente para realizar o pagamento. Então, para vocês entenderem a gravidade, quando um contrato é abusivo, não é apresentado nenhuma defesa e não é feita nenhuma ação revisional. Além de pagar várias parcelas, de perder o veículo, tu pode ficar com uma dívida do banco sobre um bem que tu nem tem mais. E às vezes até maior do que o valor que foi contratado. Maior que o valor que foi contratado. Sempre, com certeza. Maior que o valor que foi contratado, porque tu já pagou, né? Várias parcelas. E nesse caso aí do carro. Tá. Tirou o carro. Teve uma ação de busca e apreensão. O carro, provavelmente, ele vai para leilão. Vai para leilão. Certo? O valor que for dado lá no lance, que o carro sair, ocorrer a venda do veículo lá no leilão, ele é abatido da dívida? Ele é abatido da dívida. E é exatamente isso. Por exemplo, 50 mil, com a taxa de juros remuneratórios, ele vai virar aí 90, 100 mil. O carro foi vendido, ele sempre é vendido no leilão a menos por um valor abaixo da tabela. Tem a remuneração do leiloeiro. Então tu coloca 25, 30% a menos. 50 mil menos 20%, nós estamos falando aí, né, de um valor considerável abaixo. E o valor da dívida é 100 mil. Então vamos colocar um exemplo que o carro foi vendido por 30 mil, o valor da dívida é 100, ficou um saldo de 70 ainda para pagar. Ficou sem carro, com uma dívida enorme, porque se ele já não estava conseguindo pagar antes, provavelmente não vai conseguir pagar agora que está sem carro, né, Fábio? Exatamente. E em todos os contratos, o que acontece? Prevê o vencimento antecipado. Então não importa se o contrato é 48 parcelas, pagou 40 e 25 parcelas, certinho, sem nenhuma multa, sem nada. No momento que tu atrasar a 26ª, vence todas as demais, da 26 para 48. Aí eles somam esses valores. Exatamente. Daí a busca e apreensão é sobre o valor total do contrato. Mas antes disso, o banco envia uma notificação para regularizar. E o que tu falaria para o cliente que acabou de receber essa notificação? O que ele tem que fazer naquele momento, Fábio? Nos encaminhar o contrato para análise. Porque, dependendo da situação, se os juros estiverem acima, se tiver algum encargo abusivo, aí que vem a questão da descaracterização da mora. Tá? E a mora, o que é? A mora é simplesmente quando o consumidor está devendo, né? Atrasou uma parcela, está em mora. Porém, se for demonstrada alguma irregularidade, que isso, dependendo do tipo de ação, se demonstra na defesa da busca e apreensão, na impugnação à execução, se for descaracterizada a mora... Ela não é automática. Não é automática. Muito pelo contrário. Via de regra, a mora é automática. Mas a descaracterização não é automática. Tem que mostrar por quê, né? Tu tem que analisar o contrato, vai verificar se tem juro abusivo, se tem algum encargo abusivo, e aí sim, sendo demonstrada alguma abusividade, descaracteriza a mora. Ou seja, aí sim, suspende a busca e apreensão. Se o veículo foi apreendido, o banco tem que devolver o veículo. Se o veículo já foi vendido, o banco tem que indenizar o cliente pelo valor da FIP. Já tivemos casos no escritório, por exemplo, que o cliente já havia perdido o veículo e ainda estava no prazo para apresentação da defesa, né? Porque o veículo é apreendido ali no começo do processo, né? Com a liminar. E não achavam o cliente para citar ele, enfim, depois de 1 ano conseguiram citar. Começou o prazo para apresentar a defesa, olhei o contrato, estava 100% acima da média. O banco já tinha vendido o veículo, teve que indenizar. Então, né, tem bastante caso que o pessoal pensa, perdi o veículo, não vou fazer nada. Perdi o meu imóvel, não vou fazer nada. Bloquearam as minhas contas, eu não vou fazer nada. E muitas vezes tem o caminho jurídico aí para reverter a situação. Pessoal de casa, aproveita e se inscreve no canal. E
para aqueles que não perderam o carro no financiamento, tem um lugar especial para levar, né? Tem Bonari? sim, é lá na 201 Oficina. Nosso amigo Caio César Almeida, que cuida do carro de todo mundo como se fosse dele. Eles trabalham sempre com a maior transparência possível. 201 Oficina, a gente recomenda. Tem mais um apoiador aí, doutor Lourenço? Vou chamar aqui a Kalinka Isabel Lorenzi Terapias Naturais, porque a pessoa que está endividada, Fábio, ela está com um problema muito grande na vida. Sim. E o que ela pode fazer? Pode buscar terapias naturais para ajudá-la naquele momento de dificuldade. Além, evidentemente, de procurar um advogado da sua confiança. Importantíssimo, ambos. E lá na Kalinka Terapias Naturais, ela transforma vidas através das terapias energéticas e do axé. A Kalinka Isabel Lorenzi é terapeuta holística, sacerdotisa, magista e ialorixá do culto tradicional iorubá. Lá na Kalinka Terapias Naturais você encontra cura quântica, apometria quântica, eteriatria, orixá reiki, ordem Amarilis, barras de axis, teta healing, cabala, magia, poder das ervas, patuás, tarôs, cartas ciganas, búzios, jogo de niganga e jogo dos 12 búzios de Exu. Um grande abraço para a amiga Kalinka Isabel Lorenzi. Amiga. Seguimos, Chiqueleiro. Amiga, minha irmã, mas é nossa amiga, né? Porque o irmão também é um amigo, né, Fornari? Vamos falar agora um pouco mais de procedimento. O pessoal que está em casa, já entendemos, né? Falamos de questões abusivas de contrato, mas propriamente de procedimento, de documentação que eles precisam para isso. Explica para o pessoal que está em casa, esse que não está conseguindo pagar, que já está atrasado ou que está pensando em atrasar, que está achando que está demais, o que ele precisa fazer? Além de procurar Pascoaloto e Guinzelli. Isso aí, Chiqueleiro. Tu bem falou aí, tem gente que já está com o problema, que não conseguiu pagar, situação financeira, enfim. E tem gente que já pagou várias parcelas, entra lá no aplicativo do banco e vê que a dívida praticamente não diminui, né? Pagou várias parcelas e o débito ainda está muito alto. Então, para quem está em dia, é possível uma ação revisional, né? Através de uma análise do contrato, procura um advogado de confiança, leva o contrato para fazer análise. Sendo possível fazer essa ação revisional, é feito um cálculo aplicando os parâmetros, de acordo com a tabela que é estabelecido pelo Banco Central. É analisado se tem ou não encargo abusivo, é descontado do valor global do contrato, né? Através de cálculo, e reduz o valor da dívida exponencialmente e, por consequência, o valor da parcela, né? Mas a ação revisional é só para quem está em dia. Para quem está em dia e também para quem já está atrasado, que daí é simultânea. Tem que apresentar uma defesa, né? Porque provavelmente já está com a... Já vai estar respondendo. Já vai estar respondendo e também uma ação revisional. Às vezes, o banco aguarda alguns meses aí para ingressar com ação. Então, mesmo se já atrasou 1, 2, 3, 4 parcelas, não tem ação, não tem busca e apreensão ainda ajuizada, é possível sim a revisão do contrato através de uma ação revisional. Questão de documentação é extremamente simples. Uma análise do contrato, né, uma cópia do contrato, documento de identificação, comprovante de residência e um comprovante de renda. E se o cliente não tem na mão o contrato? Se o cliente não tem na mão o contrato, e muitas vezes acontece isso, é possível fazer um pedido administrativo para o banco. É uma notificação extrajudicial para o banco fornecer esse contrato em um prazo de 10, 15 dias. Não sendo possível, o banco se negando ou não respondendo, aí sim vem a exibição de documentos, que é uma ação simples aí para organizar a possível ação revisional. Esse é uma grande dificuldade que nós encontramos na prática, é essa situação que tu falou, do banco se negar a entregar o documento, entregar o contrato para o cliente dele, para o consumidor.
E imagino que não seja exclusividade nossa aqui, né? Isso deve acontecer para vocês também. Acontece. O banco se nega de entregar o contrato. E o contrato, pessoal, o contrato ele é do cliente. O contrato ele é do consumidor. O banco não pode jamais se negar a entregar esse documento para ti. Porque é através desse documento que o advogado vai fazer a análise para ver se é viável ou não fazer uma ação revisional, né, doutor Fábio? Inclusive as instituições financeiras aí que se negam a fornecer cópia do contrato, elas estão afrontando diretamente o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o que acontece? O contrato, e é obrigação de qualquer instituição financeira, dar transparência para o cliente do que ele está pagando, o que ele está pagando. E quando a instituição se nega a fornecer cópia do contrato, é uma afronta direta. Então, é possível fazer essa notificação extrajudicial, que muitas vezes obtém êxito, porque o banco sabe que, senão, uma ação de exibição de documentos, eles vão ter que fornecer a cópia e ainda eles vão ter custos, né, processuais, enfim. Então, é possível mesmo não fornecendo, e é comum, não é só aqui não na região. Comum, né? Exatamente. Parece que o banco sabe que está errado e daí ele não quer entregar o documento para não dar arma para o cliente. Exatamente. Fábio, como é que funciona a questão de prescrição desse direito aí? Por exemplo, pega o cara que talvez está assistindo nós aqui e, sei lá, teve uma busca e apreensão do carro dele há dois anos atrás, por exemplo, e tá ali na adimplente. Ele tem direito a entrar com essa revisional? Tem direito. Fornari, a revisional, o prazo prescricional para uma ação revisional, ela é de 10 anos, tá? Não é 10 anos da última parcela, é 10 anos da formalização do contrato, tá? Então, digamos, alguém que fez um contrato de financiamento em 2015, 2026, praticamente agora, né? É possível, sim, tá ingressando com essa ação revisional, mesmo que o contrato já esteja encerrado, inclusive os que pagaram em dia. Olha aí, é possível estar ingressando. Então tem um monte de gente que talvez tenha pago um valor acima do permitido, que teve condições, né, de realizar o pagamento durante esse período e tem direito à restituição de valores, inclusive dos valores pagos a maior, né? Olha aí, olha a sacada desse negócio. Mesmo que já tenha pago, tenha acabado, tá tudo pago certinho, ele pode ingressar com uma ação revisional. Pode ingressar com ação. E aí como que é feito, como que funciona? É feito o cálculo, a sentença condenatória da ação revisional, basicamente o que é? É a procedência da ação revisional determinando a revisão do contrato para adequar os juros remuneratórios, para tirar um encargo abusivo e, através de uma liquidação, apurar qual que é o real valor devido. Então, por exemplo, o valor de um contrato 50 mil, juros de 2%, tá, ao mês. Contrato deu 80 mil, tá, o valor do contrato. Porém, o banco cobrou um juro de 3,5%. Esse contrato aí foi para 100 e poucos mil. Então, essa diferença dos 80 para 100 e pouco, se o cliente tiver quitado já o contrato, já tiver resolvido o contrato, é possível pedir a restituição do valor pago a maior. Isso é muito interessante porque o pessoal precisa entender que não é porque conseguiu pagar que descaracterizou a abusividade do contrato. Isso aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem algumas questões que precisa de uma análise do advogado. Por isso que é importante, tem que confiar no advogado, né? Porque às vezes a pessoa leiga, ela não vai conseguir fazer essa análise. E a questão ali da análise, ela é muito simples para o consumidor, porque às vezes analisar um contrato, só de bater o olho, às vezes tu já verifica se tem alguma coisa ou não. Tem casos que é mais complexo, enfim, mas às vezes tu olha juros remuneratórios, seguro, contratou ou não seguro? Eu não quis, eu quis contratar um outro seguro, mas o banco me obrigou. Então tá, é possível, óbvio, com provas depois, né, dentro do processo. E tem algum tipo de contrato que é mais suscetível à abusividade? Vocês têm identificado? Olha, Esqueleiro, contratos que mais
são explorados pelos bancos aí, essa abusividade, é financiamento de veículo e empréstimo pessoal não consignado. Empréstimo pessoal sem garantia não consignado. Esses contratos aí, como o risco é um pouco maior, né? Pega um contrato não consignado, empréstimo pessoal sem garantia. O juro é lá em cima. E o banco, justamente para entrar nessa aí de assumir o risco, eles cobram muito a mais do que o Banco Central permite, que já é alto, né? Financiamento, por exemplo, de veículo um pouco mais antigo. Então, pegaria um carro 2010, por aí. O banco vai olhar, olha, a minha garantia não é tão boa. Então eu vou cobrar uma taxa de juros um pouco mais alta. Porém, qual que é a média estabelecida pela instituição reguladora? Financiamento de veículo, aquisição de veículo, pessoa física. Ele não fala se o veículo é novo ou velho, o veículo é novo ou velho. O banco, através de um procedimento interno deles, analisam se a garantia é boa, se não. Se não é boa, eles colocam um juro um pouco maior. Então, esses contratos aí estão mais suscetíveis à abusividade. Tá aí uma boa dica pro pessoal de casa, para entender. É aquela lógica que nós falamos, né? Se não tem garantia ou uma garantia não tão boa, a tendência é que o juro seja maior. Mas não é a critério do banco. Tem uma limitação e, por vezes, não é respeitado. Tu tem algum caso, Fábio, para contar para nós ali, que teve no escritório, que te marcou assim, de uma revisão, de alguma recuperação de veículo, alguma coisa assim? Claro. Um caso que me marcou, inclusive, de recuperação de veículo, aconteceu em 2025. Aconteceu em 2025. O cliente já tinha perdido o veículo, recuperamos o veículo, né? Ingressamos com uma ação revisional e a parcela foi reduzida de R$ 1.200 para R$ 430. O banco já estava com a posse do veículo, foi determinada a restituição do veículo, fazia alguns meses que ele havia sido apreendido, e além disso, a parcela reduziu. Então, como é importante, né? Porque o cliente já estava sem o veículo e com uma dívida que iria ser impagável, porque se essa pessoa utiliza o carro para algum trabalho, é Uber, ou faz algum tipo de transporte, ele não iria nem conseguir pagar os valores das parcelas. Não ia estar trabalhando. Originais, não iria estar trabalhando. Assim, ele recebeu o veículo de volta e, através de uma ação revisional, contrato extremamente abusivo, reduzimos mais que 50% do valor da parcela. Então, tem casos que a revisional é muito indicada, muito indicada. Defesa também, a pessoa acha que está perdido aí, mas sempre tem uma situação aí que dá para ser resolvido. Antes de seguirmos para falar dos riscos, dos limites, das expectativas com a ação revisional, eu pedi para o pessoal se inscrever e ativar o sininho e chamar mais um apoiador, Fernando. E se tu quer ficar bonitão, que nem o Lorenzi aqui, ó, dá um close no Lorenzi aqui, ó. Faz favor. Cabelo. Dá um zoom no Lorenzi. Olha ali, o cabelo desse guri. Se tu quer ficar bonitão, que nem esse rapaz aqui, tu vai lá na Barbearia Pilco, conectando pessoas e elevando propósitos. Na Barbearia Pilco tem um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços de barbearia, estética masculina, produtos, perfumes importados e também uma cafeteria para melhor atender o lazer. É na Duque de Caxias, em Vila Maria. Aí tu fica bonitão, assim, que nem esse rapaz. Super indico, ó. Grande abraço pro Aislan Pilco. Fábio, seguindo. A ação revisional, ela suspende o pagamento da dívida? Não suspende. Como que funciona a ação revisional, Chiqueleiro? É demonstrado qual é o motivo que tu tá pleiteando a revisão, né? Tu faz um cálculo, tu adequa o contrato ao que realmente tem que ser, por exemplo, uma taxa muito alta, tu readequa para a taxa real, coloca o número de parcelas, a própria calculadora do cidadão, que é um sistema aí do Banco Central, ele permite fazer essa simulação e vai dar um valor. Por exemplo, parcela é valor 1.500. Com o cálculo lá com a taxa de juros que tu colocou, a parcela vai reduzir para R$ 900.
Então, tu vai fazer um pedido para que descaracterize a mora, né? E liminarmente impeça o banco de realizar a busca e apreensão, inscrição nos órgãos de proteção de crédito, porém, a dívida não vai sumir, não vai simplesmente parar de pagar a dívida. É condicionada essa suspensão aí ao depósito da parcela em controvérsia. Tu vai pagar o que realmente é devido através de depósito judicial no próprio processo. Então, não suspende automaticamente, né? Tem esse pedido que vai depender do juiz analisar se o contrato é abusivo ou não, logo no início já para continuar pagando o valor correto. Primeiro, duas coisas depois dessa tua fala ali que me chamou. Primeiro, eu gostaria que falasse mais um pouco sobre a calculadora que todo mundo tem acesso pela internet. Café com Lei está aqui para trazer conhecimento e eu acho que esse é um ponto bem interessante para o pessoal que está em casa, que está na dúvida, que eu imagino que tem muita gente assistindo e está pensando, mas será que eu paguei demais? Será que eu estou pagando demais? Será que eu tenho que procurar um advogado? Exatamente. Uma coisa que ele pode fazer, se ele não quiser ir direto no advogado, que é sempre recomendado, né? É procurar essa calculadora na internet. Onde é que ele encontra? No Banco Central? O que acontece? O pessoal aí que tá nos assistindo e quer fazer essa simulação, o Banco Central tem um sistema que dá para te consultar qual que é a taxa do financiamento que tu está contratando, a data que tu está contratando o financiamento, né? Para verificar qual que foi a data, qual que era a taxa estabelecida pelo Banco Central naquela data. Tem uma calculadora do cidadão, só digitar no Google calculadora do cidadão, tu vai pegar a taxa, né, que está estabelecida pelo banco, vai colocar o valor total do financiamento e o banco vai te dar qual que é o valor correto da parcela com base na taxa real ali que era permitido. Aí, se teu contrato tiver muito acima, se o valor final do contrato, o valor da parcela, ficou muito acima do que tiver ali na calculadora do cidadão, procura um advogado que provavelmente tu tenha ou valores para receber se tu está no final do contrato já, ou vai ser abatido um bom valor aí do saldo remanescente. Aí um belo corte do Café com Lei. Excelente, que baita dica aí pro pessoal. Baita dica. E Fábio, estamos falando de uma ação judicial, então evidentemente tem um risco de improcedência. Não é uma ação ganha. Ou é uma ação ganha? Não é uma ação ganha. Inclusive, qualquer advogado, né, que promete 100% de resultado em uma ação, não é um advogado sério na minha percepção, porque eu não garanto resultado, mas sim em qualquer tipo de ação, não só em ação revisional. Analiso o caso, no caso, analiso o contrato e, se for possível, aí sim ingressa com uma ação judicial. O que tem que ser considerado? A viabilidade da ação, né? Se tem realmente encargos abusivos. Explicar para o cliente, né, que tem esse risco aí do processo ser improcedente. Verificar a questão de custas, se o cliente tem assistência judiciária gratuita, se não tem, se o cliente quer assumir esse risco de ingressar com ação revisional, né? Então, não é uma ação ganha, tá, Chiqueleiro? E nem todo contrato é um contrato abusivo. Por isso que depende da análise prévia ao ajuizamento da ação. Fica essa questão da gratuidade de justiça. O pessoal que está em casa, o que é essa gratuidade de justiça? Como é que se analisa isso? A gratuidade judiciária, todos os tribunais estaduais, eles têm um parâmetro para verificar se o consumidor, aí, o cliente, o demandante, o autor da ação tem justiça gratuita ou não. Aqui no nosso estado, qual que é o parâmetro utilizado pelo tribunal? 5 salários mínimos e não ter muitos bens, né? Muita renda, muita reserva, aí declaração de imposto de renda, enfim. Se tu tiver um veículo, tiver uma casa, tiver um apartamento, tiver um valor irrisório aí nas contas e receber menos que 5 salários mínimos mensais,
provavelmente terá assistência judiciária gratuita. Aí não vai precisar pagar. Não vai precisar pagar custas processuais para ingressar com o processo. O advogado tem que pagar depois, igual? Tem que pagar. O advogado? O advogado que está contratando? Dependendo. Às vezes sim. Às vezes sim. Mas a questão da assistência judiciária é muito gratuita, ela é muito importante para o processo. Principalmente pelo risco de não ganhar o processo. E com certeza, no momento que o cliente vai para o escritório, o contrato pode estar 100%, 200%, 300%. O judiciário, vocês trabalham também com isso, vocês sabem como que é. A nossa insegurança jurídica é enorme. Então, eu sempre explico, né, costumo explicar os riscos para o cliente, até porque nenhuma ação é certa. Se tiver assistência judiciária gratuita, em tese, não tem nenhum risco. Mas, se não tiver, a gente explica também, fica a critério do consumidor, do cliente aí, dar prosseguimento ou não. Maravilha. Pessoal, inscrevam no canal e ativem o sininho. Sempre bom lembrar. E vamos chamando mais um apoio comercial. Vamos chamar os nossos amigos lá das bombas diesel Sarandi. Na BR-386, quilômetro 131, número 70, na paralela aqui de Sarandi. Eles são especialistas em bicos injetores, bombas injetores e toda a parte da mecânica diesel. Nosso agradecimento e o nosso abraço lá para o Jardel Jungs, o Jonas Jungs e o Volmir Jungs, o famoso alemão. Vamos lá, meus amigos. Agora estamos caminhando para o último bloco do programa. Nós vamos trabalhar agora sobre práticas e mitos. Muito já foi falado, mas claro, vamos reforçar por tópico, porque, como já foi dito, o Café com Lei tem um cunho educacional, informativo. A gente traz aqui pessoas com conhecimento, especialistas, para trazer o conhecimento e alertar o nosso público dos seus direitos. Então, vamos trabalhar alguns pontos que muito ouve falar, que as pessoas falam, mas elas não sabem bem como funciona. Então, vamos explicar. Todo contrato bancário é abusivo? Não, Escaleiro, não. Todo contrato é passível de análise para verificar abusividades. Caso não for identificada nenhuma abusividade, a recomendação é não continuar pagando as parcelas normalmente, né? Não tem mágica, né? Se o contrato estiver dentro dos limites aí que é estabelecido, não tem muito o que fazer. Então, todo contrato é passível de revisão, mas todos os contratos não são abusivos. Depende da análise. Juro acima de 12%, doutor? Não. Os juros tem diferença entre juros remuneratórios, que é os juros que a instituição financeira cobra pela concessão do crédito. Isso vai dependendo do tipo de crédito, enfim, como a gente já conversou, e é estabelecido pelo Banco Central. Não é de 1% ao mês, 12% ao ano, enfim, isso é mito, tá? É estabelecido pelo Banco Central, pode ser 2%, pode ser 3%, pode ser 4% ao mês, dependendo do tipo de contrato. Juros moratórios, que é outro tipo de juro. Esse sim, tem a questão dos 12% ao ano, que é o juro se caso atrasar o contrato. Né? Isso aí tem súmula do STJ já, entendimento do STJ consolidado. Juro por atraso é 12% ao ano, tá? Salvo em alguns contratos específicos como o cartão de crédito. E cartão de crédito, como tem mais risco, aí sim é possível um juro de demora maior. Mas praticamente todos os contratos bancários é 12% ao ano, juros demora. Beleza, doutor. Aí a gente vai entrar com a ação e daí eu vou ter a dívida perdoada. Jamais. A dívida não vai sumir se caso ingressar com uma ação revisional. O objetivo da ação revisional é equilibrar o contrato. É única e exclusivamente equilibrar o contrato. O ajuizamento ali, o número do processo lá, o banco simplesmente vai esquecer que tua dívida existe, o juiz também vai falar, fica com teu imóvel, fica com o valor aí que tu contratou, que nós não vamos mais te cobrar nada. Não tem essa história. A ação revisional é passível de redução do contrato, equilíbrio do contrato.
Mas não perdoa a Não dívida. perdoa a Não. dívida. Infelizmente não. Pessoal, o banco, ele vende dinheiro. O negócio dele é vender dinheiro. E ele faz um negócio bom para ele, né? E se a gente precisa, a gente acessa o serviço. Mas ele vai estar ganhando em cima e tem que ganhar em cima também. Porém, só tem um limite Tem os dentro limites. dos limites legais. É isso. A intenção da ação revisional é trazer equilíbrio para o contrato. Artigo 6º, inciso 5º do CDC. isso aí. Afinal, se fosse perdoada a dívida, não haveria equilíbrio e estaria pendendo para o lado. Para o consumidor. Exato. E ficando ruim pro banco. E ruim para o Ficando banco. ruim pro banco. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Fábio, em quais casos você recomenda uma ação revisional imediatamente? Olha, Esqueleiro, qual que é o parâmetro que o consumidor pode verificar ali para fazer uma pré-análise, sem calculadora do cidadão, sem nada. Ver qual que foi o valor que o banco concedeu, né? Ver qual foi o valor que o banco concedeu. Faz aí o valor final das parcelas, por exemplo, 48 parcelas, 60 parcelas. Vê qual é o valor final que vai dar. Se for mais que o dobro, aí, assim, leva para um advogado sem nenhum compromisso para fazer uma análise, tá? Se no momento da contratação lá, o gerente, o atendente do banco te falou, olha só, nós temos um seguro aqui que é parceiro do banco, posso colocar esse seguro aqui? Eu vou te dar um crédito de 48, mas aí eu vou colocar que o valor financiado foi 50, tá? Para nós contratar um seguro, caso tu venha alguma coisa para dar uma garantia para o banco. O cliente, não quero, não sei o quê. Não, mas assim, meu amigo, para te liberar o crédito, nós vamos ter que colocar esse seguro, tá? Então, nessas situações aí, sem nenhum compromisso, vai até um advogado de confiança. Não, às vezes fazer uma análise vai te custar muito menos do que perder um veículo, ficar endividado, nome inscrito no SPC, Serasa, pagar um valor muito, muito maior. Então, quando tu vê aí que tá pagando o valor da dívida, não abaixa muito, enfim, o valor final lá ultrapassou o dobro, procura um advogado. Esse parâmetro ele é legal de ser observado. Então, quer dizer que na maioria das vezes, quando o valor pago, levando em consideração o valor das parcelas, é o dobro do valor contratado, possivelmente tem abusividade. Procura um advogado para fazer análise. Muito boa É que dica, assim, não é regra para todo tipo de contrato, porque, por exemplo, nós vamos pegar um empréstimo pessoal que não tem garantia nem nada. Aí sim, vai dar mais que o dobro. Aí vai dar mais que o dobro, mas tu pega um financiamento de imóvel, um financiamento de veículo, bens com garantia, tá? Se ultrapassar o dobro, procura um advogado que possivelmente o contrato está abusivo. Excelente. Esses empréstimos de imobiliários, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, são programas que têm incentivo. Dá para fazer revisional também? Dá para fazer, mas o imobiliário, a taxa de juros já é bem baixa. Então, geralmente, como Subsidiado, né? Subsidiado pelo governo, os contratos costumam, não olhei todos os contratos, né, que do Brasil, mas costumam não ser abusivos, tá? Crédito imobiliário, geralmente, como tem participação de governo, enfim, ele costuma ser mais razoável. Pessoal, e se vocês ficaram com alguma dúvida aqui, deixa nos comentários aqui no YouTube, que o Fábio vai responder lá no nosso Instagram depois, tá? Quem ficou com dúvida aí, deixa aqui nos comentários que depois a gente sana essas dúvidas aí. Foi bastante informação, bastante dica, né? Muita dica e muito importante esses parâmetros. Eu gostei muito, né, de ouvir essa dica, por exemplo, do dobro da dívida. É uma referência para te ter uma noção se eventualmente tá ou não tá abusivo. Dá para, não é regra, e ficou claro isso, né, pessoal? Não é regra, cada contrato vai ser de um jeito. Como foi falado, não é que todo contrato imobiliário não vai ser abusivo. Não, pode até ser que seja, mas os que têm
um subsídio, a tendência é que eles estejam mais equilibrados. Mas nada impede do que um contrato isolado ali, ou o contrato da pessoa que está nos assistindo agora, né, tenha passado e tenha um juro muito acima. Então, sempre é viável aí uma análise. Como o Fábio mencionou anteriormente, né, nem todo contrato é abusivo, mas todo contrato é revisável. Exatamente. Então, Exatamente. quem estiver na dúvida, é sempre interessante buscar um advogado. Aliás, o advogado, ele tem um papel muito importante no equilíbrio dessa relação entre banco e consumidor, né? Muitas pessoas, Chiqueleiro, pensam assim, não, vou em algum advogado para só quando eu já não consigo mais pagar, já tenho ação, enfim. Às vezes uma prevenção, no momento que tu tá com o contrato aí, não assinou ainda, dá uma passada em algum escritório, algum advogado de confiança, vai lá, analisa, enfim, olha, sugere mudar isso daqui, ou procura outro banco. Às vezes tem muita instituição financeira que aprova crédito, mas a garagem aí que tu tá adquirindo, a construtora que tu tá adquirindo, eles muitas vezes têm comissão também para indicar algum banco. Então, procura uma segunda opinião sempre. Às vezes, o que te indicam não é o valor mais baixo, né? Então, sempre... Outra dica aí importante, não contratar na primeira instituição aí que for pesquisar. Outra dica muito, muito interessante, até porque se tu procurar uma segunda opinião, tu vai conseguir já dar uma comparada. Tem uma referência. Exato. Bom, lá é esse. Cara, se a segunda opinião é muito mais barato, a probabilidade daquele contrato ser abusivo é isso aí. É significativo, né? Sim. Porque, afinal de contas, eles estão trabalhando no mesmo mercado, com o mesmo público, então a tendência é que seja parecido. Se for muito diferente, né, então é importante essa pesquisa. Se tu não tiver um conhecimento suficiente para analisar as cláusulas e enxergar isso num primeiro momento. É isso aí. E convenhamos, é difícil para a pessoa leiga olhar, enxergar uma porcentagem e concluir que tá de mais ou de menos, né? Até porque o cara do banco aí, quando ele tá te apresentando e tentando te vender o negócio, ele não vai contar o problema, ele vai contar a vantagem, né? É isso que eu ia até queria comentar agora, porque o pessoal que procura, geralmente, às vezes, que nem tu falou, leigo, não entende o que está sendo contra... O consumidor nem sabe o que ele vai pagar. Primeira coisa. O pessoal vem lá e fala, não, eu financei um veículo, o veículo era 38 mil, né? Eu dei 5 de entrada, só que me financiaram 45. Isso acontece muito, Fábio. Acontece muito, daí tu vai ver, tem tarifa de abertura de conta, tem tarifa de avaliação do veículo, tem seguro auto, seguro pneu, seguro isso, seguro aquilo, seguro prestamista. Então, às vezes, na contratação, o pessoal não vai te explicar, olha, tu vai contratar esse valor por isso, por isso, por isso. No final, tu vai pagar esse valor aqui, né? Isso daí eles não te explicam. Provavelmente ele não vai te dizer, ó, esse aqui nem precisaria, né? Mas assim, para me ajudar aqui pela minha comissãozinha... Exatamente, não vai falar. Ele não vai falar. Então é importante. Quem não conseguir ter essa consciência, né? Que procure a opinião ou uma segunda instituição, uma terceira instituição, ou procure um advogado especialista. E hoje em dia com... Que às vezes economiza tempo e dinheiro, né? Com bancos digitais aí é fácil fazer uma simulação. Então, às vezes tu tá dentro de uma loja, dentro de uma corretora. Aí eles te fazem uma simulação, aí fica bom para ti, não fica bom, vamos fechar. Calma, vou pensar, chega em casa de noite, liga para o 0800, entra no aplicativo, no outro dia vai na instituição financeira de confiança que tu já tem a conta corrente, que aí não vai precisar, inclusive, pagar uma tarifa de abertura de conta em outra instituição que tu nem teria vontade de contratar, entende? Porque aquela pergunta, essa parcela cabe no teu bolso?
Clássica. Vamos dar uma diminuída, mas daí aumenta 48 prestações. Clássica. De 36 passa para 48. E Diminui R$200 o valor da prestação. E aumenta 12. E aumenta 12. Olha a sacanagem aí, hein? pessoal, vamos chegando ao final. Não esgotamos o assunto, evidentemente. Poderíamos ficar mais uma hora conversando sobre isso e teria conteúdo e teria muito que passar de informação, mas tá batendo nosso horário. O Éder já tá nos olhando aí, fazendo sinal no relógio. Mas foi um prazer, Fábio. Foi um momento muito, muito legal para mim, particularmente, de estar aqui dividindo essa mesa de podcast aqui com um amigo meu pessoal, que conheci antes da faculdade. E hoje a gente, depois de formado, depois de profissionais, estarmos aqui discutindo, trazendo informação. Isso, para mim, é muito gratificante. Já te passo a palavra para momentos finais. Antes disso, vou passar aqui a palavra também para o Lorenzi e para o Fornari. Lorenzi, fique com a... Eu fiquei extremamente lisonjeado de te receber aqui, Fábio. Diretamente da capital, aqui para Sarandi, para conversar com nós e com todo o nosso público do Café com Lei. Muito obrigado pela tua presença. Tu domina o assunto, tu sabe do que tu tá falando e trouxe muitas informações relevantes para nós e para o nosso público, várias dicas importantes. Pessoal, se atentem a essas dicas que o Fábio deu, porque isso pode te salvar de uma dívida e de um problema muito grande na tua vida. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Café com Lei, de portas abertas sempre para te receber aqui. Obrigado mesmo. Fábio, agradecer então a tua presença, dizer que é uma honra receber você aqui. Dá até uma nostalgia, né? Lembrar o tempo de faculdade que a gente se encontrava ali fora e hoje estamos aqui debatendo um assunto tão importante e sério. Ilustre presença tua aqui, não tenho dúvida que foi bom para todo mundo que acompanhou, sanou muitas dúvidas e, como eu disse, se ficaram com dúvidas, que deixem ali nos comentários que vai ser respondido na sequência. E dizer que aqui tu é sempre muito bem-vindo, tá? A gente tá sempre de portas abertas para ti e para toda a tua equipe e agradecer imensamente a tua presença aqui. Fábio, te entregar um presente especial. Eu sei que tu é um tomador de café. Olha aí, coisa linda. Então, estamos te entregando um presente personalizado. Olha, ó, Fábio Guinzelli, Café com Lei. Maravilha. Isso aí, Fábio, essa caneca linda e maravilhosa vem da Estampe Personalizados, presentes personalizados e brindes para sua empresa. Excelência em brindes corporativos e presentes personalizados. Obrigado, amigo Luan Newman. Gostou da caneca? Mas sensacional. Vai tomar um café nela? Vou fazer algumas revisionais tomando café nessa caneca. Coisa linda, Fábio. Coisa linda. Fábio, vou te oportunizar as últimas palavras aí para o nosso público. Fique à vontade. Então, eu me sinto totalmente lisonjeado por ter participado desse podcast. Um trabalho sensacional vocês vêm fazendo. Acompanho desde o início e era pra mim estar aqui antes, né? Era pra ter vindo antes, com a participação do meu sócio, do Arthur Pascoaloto. Deixa um abraço pro Arthur. Vamos lá, Arthur. E convidado, né? Que ele vai vir aqui também. O Arthur tem que vir aqui também. Ele tá devendo a visita. Um abraço aí pro meu amigo, cunhado e sócio, Arthur Pascoaloto. Uma relação bem estreita. Uma relação, né? Bem estreita. Tu passa mais tempo com ele que a tua mulher, né? Com certeza, sem dúvida. E assim, prazer foi meu estar aqui contribuindo. Espero que tenha dado para contribuir aí. E também sempre portas abertas aí para vocês. Qualquer coisa é só nos chamar e com certeza vamos falar sobre algum outro assunto muito em breve. Vamos sim. Que maravilha. Pessoal, esse programa veio ao ar com o apoio de 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Estampe Personalizados, Home Care Pulsar Life, Calink, Isabel Lorenzi e Terapias Naturais. Foi um prazer inenarrável e esperamos todos vocês para o próximo Café com Lei.